Olá, olá, olá! Bora começar o nosso sexto episódio do AYUCast e o assunto de hoje é por que nós comemos? Qual que é a importância do alimento? O que ele faz na nossa vida? Por que a gente tem que comer? Ao contrário do que muita gente pensa, que o alimento, ele é feito pra gente se divertir com ele, pra gente ter muito prazer, pra gente aproveitar, enfim. Alimento, gente, alimento de verdade, ele foi feito para nutrir. A gente come, a gente tem que comer porque a gente precisa de nutrição, porque o nosso corpo, ele só se mantém, ele só é formado lá na barriga da nossa mãe e ele só se mantém bem, forte, saudável pelo resto da vida até a gente chegar no dia da nossa morte, do nosso adeus, por meio dos alimentos, tá? Nós temos no nosso corpo vários tecidos, né? O nosso corpo ele é formado por vários tecidos, por vários órgãos, por células, por elementos, né? Por água, por fogo, por tudo, enfim, por vários elementos que vão se juntando, né? E formam ali o que é o corpo humano. E todos esses tecidos, essas células, né, precisam ser renovadas diariamente, os tecidos precisam ser construídos diariamente. E para isso, a gente precisa do quê? Como eu falei, dos nutrientes, né? Então, assim, por exemplo, eu vou citar aqui os tecidos do nosso corpo, tá? A gente tem no nosso corpo o tecido plasmático, a gente tem sangue, a gente tem o tecido muscular, o tecido gorduroso, o tecido ósseo, medular e o tecido reprodutivo, tá? Que é diferente do homem e da mulher, mas ambos têm. E esses tecidos do nosso corpo são o que sustentam ele, né? Nós temos os órgãos também, as células, mas os tecidos são o que sustenta o nosso corpo, né? Pele que a gente tem, né? A lubrificação dos olhos, nosso... como que chama? O líquido que tem na nossa boca, esqueci o nome agora, a nossa saliva. Tudo isso são subprodutos, são subtecidos dos nossos tecidos principais, que são esses que eu citei, né? Então, a partir da boa nutrição de cada um desses tecidos, a gente vai liberando esses outros tecidos, a gente vai formando pele, a gente vai formando lubrificação, né? Quando você se machuca, por exemplo, quando você se corta, né? Logo você se recupera, né? O seu corpo ele faz o quê? Ele cria uma pele, depois ele cria uma outra, uma pelinha mais fina, depois uma pele mais grossa, outras camadas, e aí ele forma então o teu novo tecido. Ou seja, o tempo inteiro você tem que estar se refazendo, o tempo inteiro o seu corpo tem que estar criando novos tecidos, assim como o tempo todo ele tem que estar renovando as suas células, né? As suas células de ontem não são as mesmas células de hoje, suas células do ano passado não existem mais, provavelmente, tá? Tem células novas, então o teu corpo ele tá o tempo inteiro se renovando. E aí ele faz isso por meio dos nutrientes que ele consegue através dos alimentos que você ingere. E aí você que tá me assistindo, de repente, que já tem escutado falar alguma coisa de Ayurveda, se você não caiu aqui de paraquedas, você vai me perguntar, mas o Ayurveda não fala que a gente não é o que a gente come, mas o que a gente digere daquilo que a gente come? Sim, você tá super certa. O Ayurveda fala que a gente é o que a gente digere, e de fato nós somos o que nós digerimos. Mas o assunto Agni, o assunto fogo digestivo, digestão, a gente vai tratar em outro episódio. E eu achei mais importante falar sobre isso antes, falar sobre o alimento que a gente come primeiro, porque a gente é o que a gente digere, é verdade? Mas pra gente digerir alguma coisa, a gente precisa comer, né? Começar colocando o alimento pra dentro. Então a primeira coisa é escolher bem o alimento que você coloca pra dentro. Se ele vai ser bem digerido ou não, a gente vai estudar depois, a gente vai entender depois, a gente vai ter que desenvolver autoconhecimento para saber então quais são os melhores alimentos para cada momento da vida. Mas, de modo geral, a gente precisa primeiro falar sobre a qualidade dos alimentos que a gente vem ingerindo para poder falar sobre construção de tecidos, né? Para poder falar sobre absorção de nutrientes, sobre a produção mesmo dos tecidos através do metabolismo de tudo que a gente ingere. Então, por exemplo, né? Para deixar mais ilustrado isso, eu tô falando de vitaminas, eu tô falando de ferro, zinco, magnésio, enfim, tudo que nosso corpo precisa para ficar bem. Tô falando de carboidrato, tô falando de proteína, tô falando dos aminoácidos essenciais, né, para quem gosta desses termos. Tudo isso a gente é o que o nosso corpo usa para se manter vivo, para se manter bem, para continuar criando tecidos, renovando células, regulando hormônios, enfim, fazendo tudo o que ele precisa para te manter bem o tempo inteiro. Você precisa comer, então, para que você tenha saúde, alimentos que tenham esses nutrientes, né? Que primeiro tenham esses nutrientes
e precisa que o teu corpo consiga absorver esses nutrientes. E aí vem uma questão importante, né? O que eu devo comer, então, para que o meu corpo consiga todos esses nutrientes, para que ele consiga se renovar, para que ele consiga, né, criar tecidos, renovar células e fazer tudo o que ele precisa fazer para me manter bem? Eu preciso comer comida de verdade. Eu preciso comer alimento que vem da terra, alimento que tem prana, que tem energia vital, que tem vida, né? Que tem aqueles nutrientes presentes nele para que o corpo possa pegar, né, e absorver. Eu preciso comer alimento que tenha sido preparado da forma correta, alimento que não tenha sido congelado, ressecado, enfim, que não tenha perdido as suas propriedades. Eu preciso comer alimentos que não me inflamem, ou seja, alimentos que não tenham um bando de coisa que eu não faço ideia do que é. Que não tem uma lista de ingredientes que eu não sei nem pronunciar o nome, que tem número, que tem umas letras jogadas, INS não sei o que lá, ISS blá blá blá, e cloreto de não sei das quantas, né? Essas coisas que você nem sabe o que são, que você nem sabe, né, de onde que vem, qual que é o nome, o que come, do que vive, enfim, não vão nutrir o teu corpo, né? São coisas que se você não reconhece, menos ainda o teu corpo vai reconhecer como nutriente. E a grande probabilidade é que quando você ingerir isso, o teu corpo, ele não vai conseguir digerir direito. Ele não tem enzimas para isso, né? Ele não foi feito para comer essas porcarias, né? Ele não foi feito para comer um monte de corante artificial e sei lá mais o que. Ele nem sabe o que fazer com isso, ele não tem enzima, ele não tem matéria-prima para digerir aquilo, né? Se você não sabe, para digerir um alimento, o teu corpo, ele faz uma série de processos. Então, primeira fase da digestão é aquela que começa na boca, que a gente tem o controle, é a única que a gente tem o controle. A gente mastiga o alimento, tem que mastigar muito bem, tá? Toma cuidado, tem que mastigar muito bem o alimento. Depois que a gente forma uma pastinha na boca, a gente engole e aí a partir dali a gente não faz mais nada. Quem faz é o nosso corpo sem que a gente se dê conta, sem que a gente possa fazer nada por isso. Esse alimento ele vai passando pelo nosso trato gastrointestinal, ele passa ali pelo nosso estômago. No estômago ele recebe uma série de enzimas que vão ajudar a quebrar esses alimentos, a tornar um bolo alimentar, né? Uma série de enzimas e líquidos que vão formar esse bolo para ir para o intestino delgado, que é onde ele vai receber os ácidos da digestão. Por isso que a gente fala que a digestão é um processo quente, e no Ayurveda a gente usa a expressão Agni para se referir a isso, porque Agni significa fogo em sânscrito, que é onde ele vai receber então esses ácidos. Ele vai ser quebrado em partículas muito minúsculas para serem jogadas na nossa corrente sanguínea, e da nossa corrente sanguínea passar por todos os canais que precisa passar para levar os nutrientes para cada tecido, como eu falei, para o tecido medular, para o tecido ósseo, para o tecido muscular, plasmático e por aí vai, entendeu? Então esse é o caminho que o teu corpo faz e esse é o que ele precisa. E essas enzimas, né, quem fala para o organismo qual enzima que tem que liberar é o nosso cérebro, a partir do quê? Dos sabores dos alimentos, principalmente, que a gente vai falar em um outro episódio sobre isso. Mas quando o nosso cérebro percebe as propriedades do alimento, os sabores do alimento, que tipo de alimento você está comendo, ele fala, vamos liberar tal enzima, porque o alimento é XYZ, porque a gente tem um carboidrato, a gente tem uma proteína, um aminoácido, não sei lá o quê. E aí o teu corpo ele vai então liberar essas enzimas de acordo com o que você está comendo. E se você come um monte de porcaria que você não faz ideia do que é, e o teu corpo também não faz ideia do que é, ele nem sabe que enzima que ele tem que liberar, como eu falei. E aí, o que acontece é que ele não consegue fazer uma digestão perfeita. E aí, quando ele não faz a digestão perfeita, esse alimento fica parado no teu organismo. Isso é o que a gente chama na Ayurveda de ama, ou seja, material não digerido, alimento não digerido, que a gente chama vulgarmente aqui na vida moderna, aqui na medicina moderna, de toxinas ou biotoxinas. É aquilo que ficou parado no organismo, que o corpo não conseguiu digerir. E isso que fica parado no organismo fermenta, né? Apodrece literalmente dentro de você. E se você não conseguir mandar embora, às vezes você consegue, e aí é quando você, por exemplo, né, tem aquela diarreia, ou até não é nem diarreia, mas você faz aquele cocô, né, que você fala, meu Deus do céu, eu preciso sair de casa, vender a casa com tudo dentro, porque não dá mais pra ficar, né? É tipo isso, né? É quando aquele negócio tava podre e saiu. Só que nem sempre aquele negócio podre sai de você. Às vezes ele fica parado, e se ele fica parado, ele
pode grudar nos seus tecidos, ele pode grudar nos teus canais, né? Ele pode começar a entupir os teus canais que levam nutrição para os tecidos, e aí você, por mais que você coma um alimento super, ultra, mega saudável, você não vai conseguir absorver, né? E aí, porque a nutrição, os nutrientes, quando o alimento ficou quebradinho, né, pequenininho para ser jogado na corrente sanguínea, na hora que ele foi passar no canal, né, ele encontrou um alimento não digerido que foi parado, e aí você não consegue se alimentar direito, né? O seu corpo não consegue se alimentar daquilo, né? E aí vem toda a questão da digestão, do acne, da importância da gente analisar o acne antes de escolher o alimento que a gente come, que a gente vai falar em outro episódio, tá? Não se precipite, porque é muita informação. Mas acho que deu pra você entender o recado que você precisa escolher bem o alimento que você come, porque dependendo do que você coloca pra dentro, o teu corpo não consegue digerir direito. E aí ele vai sofrer, né? E aí aquilo vai se tornar um problema e pode vir a se tornar doenças. Inclusive, uma coisa muito importante, que eu não sei se você sabe, é que hoje se morre muito mais por excesso de nutrição, ou seja, por supernutrição, excesso de comida, do que por falta, né? E o grande vilão, né, da nossa saúde, que mata tanta gente hoje em dia, os grandes vilões, na verdade, são problemas cardíacos, cânceres, né? O que são problemas cardíacos na grande maioria? Por quê? Por um monte de toxinas que tem no corpo. São um monte de ultraprocessados que a gente come, né? Que começa a entupir todos os nossos canais, artérias, isso e aquilo, né? E aí você tem o quê? Problemas cardíacos. E outra questão dos cânceres, né? Porque a gente tem uma oferta imensa de alimentos que são alimentos para células cancerígenas. Olha que belezinha, né? Por exemplo, a Coca-Cola que você toma, sabe? Aquele refrigerante maravilhoso que você adora. Tem corante caramelo 3. Não sei se você sabe, mas corante caramelo 3 ele é proibido em vários países. Porque ele é altamente cancerígeno. E aí, você fica tomando isso todos os dias. Se você tiver a sorte de não ter o gene do câncer, né, no teu corpo, talvez você nunca desenvolva e tá tudo certo, né? Você vai desenvolver outros problemas por causa disso. Por exemplo, uma diabetes. Ainda que você tome sem açúcar, tem um monte de como chama? Tem, acho que esclerose, sei lá o que. Eu sei que tem outros tipos de adoçantes, né? Não é açúcar, mas tem outros tipos de adoçantes, tem outras porcarias. Você vai ter outros problemas, tá? Talvez não seja câncer. Mas, se você é uma pessoa que, como eu, por exemplo, provavelmente tem células cancerígenas, né, passeando pelo corpo, porque eu tenho bastante gente com câncer na minha família, se você ficar ingerindo coisa cancerígena, o que você tá fazendo? Você tá alimentando essas células, né? E eu acho que você não quer alimentar elas, né? Quem que quer alimentar a célula do câncer para que desenvolvam câncer dentro do corpo, né? Eu não sei você, mas eu, particularmente, sabendo disso, não quero. Antes eu não sabia, né? Antes de eu começar a estudar Ayurveda, de eu começar a estudar medicina moderna, porque é óbvio que a gente precisa estudar medicina moderna também quando a gente estuda Ayurveda. Antes de eu me preocupar com a minha saúde, antes de eu estar literalmente ferrada e precisar me preocupar com a minha saúde, eu tomava um monte de refrigerante e não importava. Comia um monte de porcaria ultraprocessada, um monte de produto pronto do supermercado, Ana Maria, né? Aqueles bolinhos Ana Maria bolacha, eu adorava. E eu comia sem me preocupar. A partir do momento que eu entendi isso, que eu descobri que se eu tenho células cancerígenas no meu corpo e eu alimento essas células, elas provavelmente vão despertar e elas vão se tornar um câncer. E se eu fizer o oposto, se eu não alimentá-las, se eu evitar tudo aquilo que alimenta elas, elas podem nunca se desenvolver e aí eu posso viver uma vida feliz sem ter câncer, sendo uma das únicas da família que não teve câncer. Eu realmente escolhi a segunda opção. Pra mim, né, não tinha outra opção, né? Ou era a segunda ou era a segunda. Porque, desculpa, mas eu não quero, né, ter uma doença tão séria quanto essa. Então, a partir desse momento, eu olho para esses produtos alimentícios, que eu não chamo de comida de alimento, mas são produtos alimentícios, lá no supermercado, eu olho para eles e eu penso, não, obrigada, né? Sabe quando fica assim, plim, plim, câncer, câncer, câncer? Pode parecer exagero, gente, mas de verdade, quando você toma consciência das porcarias que tem dentro daqueles produtos, quando você começa a pesquisar o que são esses nomezinhos que você não sabe o que é, e você começa a pesquisar as condutas que outros países têm que não permitem isso, ou que permitem uma quantidade muito menor do que o Brasil permite, você se toca, né? Que, cara, não dá pra comer aquilo, né? Por mais gostosinho que pareça,
mais gostosinho, né, que seja quando você come, você sente aquela dopamina e serotonina super alta no seu sangue, aquela felicidade, né? Ai, meu Deus, que prazer comer um chocolate ao leite cheio de porcarias. Por mais que seja gostosinho, o resultado final disso não é, né? A longo prazo, isso não é gostosinho. Então, é uma escolha, né? Eu fiz a minha e eu, hoje, sabendo disso, eu não como produtos prontos do supermercado, só produtos que eu leio a lista de ingredientes e eu sei o que são. Eu tenho plena consciência que aquilo é comida de verdade. Por exemplo, uma bolacha de arroz, né? Bolacha de arroz da Camil, uma marca super famosa. Você lê a lista de ingredientes, é arroz. Só isso. De arroz com linhaça, é arroz e linhaça. Por exemplo, o que mais? Algum biscoitinho natural feito de tapioca, que tem tapioca, sal e óleo. Tudo bem, eu conheço, eu tenho todos esses ingredientes na minha casa e eu poderia muito bem fazer. Mas eu não tenho tempo, vou lá e posso comprar aquilo, né? De vez em quando posso comer aquilo. Tudo bem, entendeu? Eu escolho esses produtos. Eu sempre falo aqui, uma dica que eu dou, né, comece a ler a lista de ingredientes, né? Crie esse hábito de ler a lista de ingredientes, né? Conhecimento liberta, então tenha conhecimento daquilo que você tá colocando para dentro do seu corpo. Pesquisa quando você não sabe. E assim, se forem ingredientes que você sabe quais são todos eles, e todos eles você teria na sua casa, na sua despensa, beleza, você pode comer. Se tiver mais que 5 ingredientes, geralmente é porcaria. Evita qualquer produto que tenha mais que 5 ingredientes. Mas, de modo geral, se você quer ter saúde, você quer nutrir o seu corpo, sabendo que o seu corpo, ele se mantém vivo, se mantém bem, renovando células, produzindo tecidos, né? Fala tudo que eu falei de novo. Se você sabe que para ele fazer tudo isso, ele precisa de nutrientes, esses nutrientes ele retira de uma forma limpa, sem inflamar o corpo, né? Bem, feliz, contente, dos alimentos de verdade, prefiro os alimentos de verdade. Prefira descascar mais e desembalar menos. Prefira preparar o seu alimento, se conectar com o seu alimento, saber o que tá te nutrindo, né? Colocar temperos, colocar especiarias, colocar sabores, né? Uma batatinha, você pode preparar de 1 milhão de formas. Você fazer uma batatinha só com sal e pimenta do reino, douradinha na frigideira, é maravilhosa. Aí se você fizer ela molinha, com cúrcuma, fica sensacional. Você pode colocar também ela só com cominho. Meu Deus do céu, fica maravilhoso. Se você fizer ela com curry, então, Senhor Deus. Então, assim, dá pra você mudar os sabores o tempo inteiro, né? A gente tem uma quantidade absurda de alimentos e opções por aí, de comidas de verdade, de legumes, de verduras, de cereais, de leguminosas, né? Não precisa desses produtos. Ah, Yara, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Primeiro, se organiza, né? Começa se organizando e analisando se realmente você não tem tempo, né? Eu te pergunto, quanto tempo você fica no Instagram vendo Reels? Quanto tempo você fica no YouTube vendo coisa que não vai acrescentar em nada na sua vida? Quanto tempo você, sei lá, fica jogando conversa fora sem fazer nada? Em que você poderia estar jogando conversa fora na cozinha, cozinhando alguma coisa, né? Então começa a se organizar, coloca prioridades na tua vida, né? E coloca como prioridade na tua vida a tua saúde, entendendo que a tua saúde depende disso. E se organiza para conseguir ir para a cozinha. Eu dou várias dicas nas minhas consultorias para as minhas clientes de como agilizar a vida na cozinha, né? Eu falo que eu não gosto de alimento congelado porque alimento congelado morre, né? Mas tem algumas formas da gente não deixar ele morrer completamente, né? A gente pode, por exemplo, ter aqueles kits sobrevivências no congelador, que é muito melhor do que você comer um fast food, uma porcaria pronta do supermercado, que é cortar em pedacinhos pequenos que são fáceis de... Quanto menor você cozinha um alimento, não sei se você sabe, desculpa, quanto menor você corta o alimento, mais rápido ele cozinha, né? Não sei se você sabe disso. Então, você corta vários legumes, sei lá, batata, cenoura, chuchu, quiabo, corta bem pequenininho, separe em porçõezinhas individuais, ou se você tem, sei lá, marido, filhos, né, a quantidade que você come por refeição, você separa e você congela cru. E aí você prepara o alimento na hora, você reaviva ele um pouco e você usa temperos, né, na hora ali, azeite ou ghee, ou sei lá o que você vai usar de gordura na tua comida, né, você faz na hora, você prepara um arrozinho na hora.
Você pode colocar um vegetalzinho que você faz refogadinho em 2 minutos para acompanhar, para ter um alimento ali fresquinho junto, né? E aí você consegue fazer uma refeição em 15 minutos, né? Tá tudo pronto para a família toda comer uma refeição super saudável e não uma porcaria do supermercado, não um fast food, não um negócio que você pediu no iFood que você nem sabe como que foi feito. Tenha sempre, né, grãos de molho, porque os grãos, eles fazem muito bem para nossa saúde, contanto que a gente deixe de molho para tirar os fatores antinutricionais, né? Os fitatos, para tirar aquilo que dificulta a absorção de nutrientes, né, que dá gases, que faz mal. Então, deixa de molho. Tem ali, dependendo do tamanho de cada grão, tem uma quantidade de tempo que tem que ficar de molho. Por exemplo, o grão de bico que é muito grande, eu deixo de molho até 72 horas, deixo na geladeira, fico trocando a água. Então, deixa sempre de molho uma série de grãozinhos dentro da geladeira, para que você tenha pronto, né? Para que você não chegue um dia e fala, meu Deus, eu não tenho que comer porque eu não coloquei nenhum grão de molho. Então deixa sempre, né? No final de semana você já deixa ali os 3 tipos de molho e aí você tem pro resto da semana. Cozinha, você pode também cozinhar o grão, deixar ele cozido al dente e congelar sem tempero, sem nada. E aí você descongela e tempera ele na hora e termina o cozimento dele na hora, em 10 minutos, em 15 minutos. Tudo isso você pode fazer. Se você não tem tempo mesmo de cozinhar, né, e você chega muito cansado em casa, você pode se organizar para cozinhar, por exemplo, 2 vezes só na semana, e aí você faz comida para 3 dias, né, e aí você deixa lá na geladeira a tua marmitinha pronta, e aí faz aquilo que eu falei, né, deixa sempre um vegetalzinho, alguma coisa que você possa refogar na hora em 2 minutinhos, e você coloca junto ali, mistura e tá tudo certo, entendeu? Não é 100%, mas eu sempre falo que existe o perfeito e existe o possível, né? E dentro do possível, a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem disponível, né? Mas você não precisa se jogar, se esbaldar na fast food, na comida pronta, nas porcarias, só porque você não tem tempo de cozinhar. Você pode se organizar, né? Vai um pouco da tua força de vontade e da tua prioridade, né? Quando a gente estabelece prioridades, a gente começa a se organizar melhor. Então, se a tua prioridade for a tua saúde, a tua alimentação, você vai conseguir arranjar tempo, né? Porque você vai deixar de fazer alguma coisa que não é tão importante, alguma coisa que, apesar de você querer fazer, não é essencial, para fazer aquilo que é essencial, que é cuidar da tua saúde, né? Então, é basicamente isso, eu acho que eu queria falar aqui, que a gente precisa sim se preocupar com o que a gente come. E, lógico, depois a gente vai falar sobre, em outros episódios, sobre o acne, poder digestivo, sobre o fato de algumas pessoas comerem super saudável e ainda assim se sentir mal, e ainda assim ter distensão abdominal, e não se nutrir bem, e ter anemia, e ter um monte de problemas. E isso tem a ver com o fato de que a gente não é o que a gente come, mas o que a gente digere. Mas pra gente digerir, a gente precisa comer. Então, vocês já entenderam que precisa comer bem, precisa escolher bem os alimentos, comer comida de verdade e evitar tudo aquilo que é ultraprocessado, que é porcaria, que vai gerar doenças no nosso corpo a longo prazo, para que o nosso corpo consiga se manter bem a maior parte do tempo e fazer bem pra gente, porque o nosso corpo é nosso amigo. E nunca se esqueça que o nosso corpo é o nosso veículo pelo qual a gente consegue experienciar essa vida maravilhosa aqui, né? Tudo que a gente tem disponível pra gente. Ele é veículo. E se você não cuida bem dele, ao invés de ele ser um veículo, ele se torna um empecilho, né? Então, o corpo doente, ele não te permite aproveitar a vida como você pode, ele não te permite cuidar dos teus filhos da forma que você gostaria, ele não te permite aproveitar a vida, viajar, curtir, né? De repente você fica indo para hospitais o tempo inteiro, de repente você não pode ter a paz de viajar sem pensar na necessidade de remédios que você precisa levar, né? Ou sofrer porque você não achou um remédio XYZ na viagem que você precisava e você ficou mal, né? Então, assim, o corpo, ele precisa ser bem cuidado para que ele seja esse veículo da tua alma, esse veículo para que você aproveite a vida, né? Senão ele vai ser empecilho e eu acho que você não quer isso. Então, cuida bem daquilo que você coloca pra dentro do seu corpo, começa a pensar um pouquinho melhor. Por hoje é só, eu espero que tenha feito sentido aí pra você, que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de seguir, né, aqui o podcast. Se você tá me assistindo pelo Instagram, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de mandar para outras pessoas. Aqui quem tá assistindo pelo podcast também envia esse podcast para algumas pessoas que você acha que precisa mudar de alimentação, que precisa melhorar, precisa escolher melhor os alimentos, parar de comer um monte de porcaria o tempo inteiro. E fica ligada, porque semana que vem eu vou te contar quanto e quantas vezes você deve comer por dia. Você não vai perder, né? Te espero lá.